Tua palavra é luz no meu caminho. A palavra de Deus é a luz do nosso caminho. Tua palavra é... Na Rádio Universidade Marcos Bicalho, falando de Bíblia. Tua palavra é luz no meu caminho. Luz no meu caminho, meu Deus. Olá, gente amiga! Então, nos últimos programas a gente trabalhou aí a genealogia de Jesus, a origem, como é que Jesus é apresentado nos evangelhos. Mas agora eu queria chamar a atenção para uma outra questão muito interessante dos evangelhos, que é o recurso da parábola. Veja bem, a parábola obviamente não é uma invenção de Jesus, já era uma técnica de ensino rabínico, dos rabinos lá, né, do judaísmo. E é muito interessante porque numa cultura oral, imagina, gente, hoje praticamente todo mundo sabe ler, naquele tempo ninguém sabia ler, eram pouquíssimas as pessoas que liam. Então, assim, numa cultura muito mais oral, a parábola, a história, tem uma peça fundamental. Isso é claro. Vocês mesmos fazer uma experiência. Lembra aí, o último discurso, sei lá, que o padre da sua paróquia fez no sermão e tal, provavelmente você não vai mais lembrar. Mas tenta a última historinha que ele contou a respeito de alguma coisa. Essa você vai lembrar. Se for atualizar na sociedade hoje, o último filmezinho de internet que você viu e tal, isso você vai lembrar. Mas um discurso de teoria e filosofia e tal, dificilmente você lembra. Então Jesus, que tinha essa questão da técnica oral, até lembrando, ó, veja, o evangelho, as primeiras coisas sobre Jesus foram começar a ser escritas mais de 30 anos depois que ele morreu. Então veja a questão da tradição oral. Então na questão da oralidade, da tradição oral, a importância de contar história, de contar parábola. Por isso que Jesus está sempre contando parábola. E por isso que nós todos, evangelizadores, deveríamos estar sempre contando história, contando parábolas que tenham ligação com aquela mensagem que a gente quer passar. Tá. E conforme combinado desde o primeiro dia, nós vamos entrar no Novo Testamento, entrar na vida de Jesus através do Evangelho de Lucas. Então, abre aí. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 52. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 52. Como é, que Jesus é esse que Lucas vai apresentar? Ele diz lá no versículo 52. E Jesus ia crescendo em sabedoria, tamanho e graça diante de Deus e dos homens. Esse é um versículo fundamental para a gente entender Jesus. Disse aqui alguns programas atrás que a encarnação de Deus não é um teatro, né? Deus não vestiu uma roupa de ser humano e veio aqui na Terra. Não é isso, né? Jesus era plenamente humano, ele assumiu a humanidade. E como plenamente humano, então ele crescia em estatura, comia feijão, tal, foi crescendo, ficando forte, criança, adolescente, jovem, adulta, crescia em estatura, crescia em sabedoria, estava estudando nas escolas rabínicas, estava escutando Maria e José, seus pais, as orientações, estava vendo o que acontecia no seu mundo, as injustiças que aconteciam com os mais pobres, e achando que aquilo não estava certo. Então ele estava crescendo em estatura, virando adulto, estava crescendo em sabedoria, entendendo as coisas que estavam acontecendo na sua sociedade, e crescia em graça. Isso é que é fundamental. Ele crescia no relacionamento com Deus. A nossa graça, a graça é uma bênção de Deus, é uma forma de convivência com Deus. E diz então aqui que o menino, Jesus, crescia em sabedoria
estatura, tamanho e graça diante de Deus e dos homens. Só para ficar bem claro, as pessoas confundem, mas se ele era Deus, como é que ele cresce em graça? Então Deus já tem toda a graça, a plenitude. Mas é para deixar bem claro para todo mundo isso. O menino Jesus, quando nasce, então é claríssimo, ele não tem consciência nem de que ele é menino. Imagina se ele tem consciência que é Deus. Pensa bem, se tem cabimento uma cena assim, um Jesus pequenininho no bercinho, balançando as mãozinhas, as perninhas e gritando, eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus. Isso não tem lógica. Claro que não é isso. Porque se fosse para ter uma manifestação esquisita dessa, Deus escolheria outra forma de se manifestar e não como um ser humano completo. Então é muito importante a gente entender, para a gente entender Jesus, entender que esse amadurecimento de Jesus como gente o leva à plenitude e seu amadurecimento de manifestação de Deus. E por que isso tem grande importância? Porque é isso que é proposto a nós. Que a gente vá na raiz da nossa humanidade. Que a gente seja cada vez uma pessoa mais humana. Para que os valores do ser humano, honestidade, bondade, confiança, competência, cooperatividade, para que esses valores que nós temos no mais fundo do nosso ser suplantem o egoísmo, a ganância, essa loucura que a sociedade nos impõe, para que a nossa raiz, aquilo que nós temos de Deus em nós, suplante toda essa casca horrorosa que a sociedade está nos impondo, para que a gente também permita que Deus se manifeste através de nós. Jesus foi o modelo de sua essência, porque ele era todo humano e todo divino. E nós temos essa raiz de Deus em nós. Então, a nossa grande tarefa hoje é deixar, entrar tanto na nossa raiz humana, para a gente deixar Deus vir ao mundo, transparecer ao mundo através de nós. Pergunta. No capítulo 2 do Evangelho de Lucas, no versículo 52, que nós trabalhamos ontem, coloca as 3 categorias em que Jesus crescia. Quais são elas? Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Falando de Bíblia, com o Padre Marcos Bicalho. Para participar da promoção, responda a pergunta através do WhatsApp 991006003. Não esqueça de colocar seu nome completo e o número do CPF. Na próxima segunda, às 10h30 da manhã, na programação da RU, vamos saber quem ganhou o Vale Compras no valor de R$250. Falando de Bíblia. Um oferecimento... Frank Chapamento em Pintura, especializado em retoques de veículos nacionais importados. E Gilberto Azevedo Lenhas. Ligue ou mande WhatsApp para 981 19 9620. Tua palavra é